extensão e flexão do cotovelo, bíceps e tríceps. Então, olha só que interessante, ó. Os músculos que cruzam a face anterior do cotovelo são os flexores do cotovelo. Ok. Os mais fortes flexores do cotovelos, né, são quem? É o músculo braquial. Uma vez que a fixação distal do músculo braquial é o processo coronoide da una e o músculo igualmente eficiente quando o antebraço está em supino ou em pronação. Então, tanto para supinação ou pronação, o braquial ele vai fazer a flexão do cotovelo como motor primário. Outro flexor do cotovelo, ó, é o bíceps braquial, com as cabeças longas e curtas fixadas na tuberosidade do rádio por um tendão comum, como eu falei antes para vocês aqui. E o músculo que contribui efetivamente para a flexão quando o antebraço está supinado. Então, o bíceps braquial, ele tem uma ação muito melhor quando a mão está supinada. Então, para o bodybuilder que quer ter muito bíceps braquial, já que ele é o músculo estético, já que o braquial fica por debaixo dele, então, trabalhar em supinação é interessante, porque favorece a posição dele. Mas lá na frente já vimos artigos que falam um pouquinho diferente, que é legal de ter o contraste. Porque fica, ó, discretamente alongado. Por que eu hoje não peço aos meus alunos para não fazerem mais terra ou qualquer tipo de exercício com muita carga, saindo na barra do chão com a mão alternada? Eu sempre peço para fazer com a mão pronada. Inclusive eu mesmo. Eu poderia facilmente tirar do chão hoje 230 de terra. Não passo de 180. Por quê? Porque aqui eu não passo de 180. Se eu tivesse aqui ou aqui, iria para uns 230 facilmente. Mas eu não estou preocupado com o ego de 230. O 180 já treina aquilo que eu preciso treinar, que é o potencial de ação. De cada 10 lesões de bíceps, 9 são da mão que está supinada. 9 de cada 10 lesões de bíceps. Por quê? Porque se o bíceps braquial, como um todo, as duas cabeças se fundem no terço médio do meu húmero e vão para o lado, para a tuberosidade do rádio, nessa posição aqui ele está em alongamento. Então, quando eu tiro a barra do chão, esse alongamento excessivo que arrebenta o bíceps braquial. Então, não vale a pena, pensando em você não é um powerlifter competindo peso absoluto, para que fazer isso? Se preserva fazendo a mão pronada. Diferente de fazer uma remada supinada, porque o peso da remada é um peso suportável. A começar por, se eu consigo tirar a barra do chão para fazer uma remada, a minha lombar já está forte. Então o peso vai ser proporcional ao lombar e não ao bíceps. A não ser esses doidos de barriga que a gente vê aí que está fazendo uns negócios muito doidos, mas aí não sei o que é isso. Então uma remada bonita, você não tem nem muita debolação, você pode debolar um pouquinho, mas está bonito, então o seu braço suporta aquele peso. O que acontece? O strap raiz, ou qualquer tipo de strap, pergunta excelente, ele vai minimizar a sua força de preensão dos dedos para pegar mais peso, mas continua alongando o bíceps do mesmo jeito. Então o risco de lesão continua o mesmo. Mas tem pegada pronada. Porque, por exemplo, quando eu quero fazer uma puxada muito pesada, eu boto o strap, para quê? Porque minha mão não aguenta puxar, não é o dorsal. Então o strap é para minimizar a apreensão de flexores dos dedos e do punho. Mas o alongamento aqui vai acontecer do mesmo jeito, com strap ou sem strap. Então o risco de lesão é o mesmo, infelizmente. A grande questão é, galera, se você está pegando o peso quase 2 vezes o peso corporal seu, não precisa mais do que isso. Você está com 2.0 de fator de correção ali, entendeu? É porque virou uma, como é que eu vou falar para a galera aqui? Virou uma moda, esqueci agora, esse lance do terra, do dia do terra, bateu o PR, acaba a academia lá, fica às vezes 1 hora na academia, 40 minutos na academia, para fazer 3 séries de uma repetição de terra. A pergunta é, precisa de terra para quê? Para que serve o terra para uma repetição ou 2 repetições? Treinou força? Treinou, força pura. Hipertrofiou alguma coisa? Não. Se você é bodybuilder, você quer hipertrofiar, não quer só ganhar força.
Mas por que faz terra? A gente faz terra porque o terra é um exercício complexo, que trabalha com quase todos os grupos musculares, e você tem um único cara comandando o potencial de ação para vários pares de músculos. Então, quando você faz um terra pesado, você está aumentando a sua capacidade de propagação de estímulo neuromuscular. Só que isso pode ser feito com 4 repetições, com 3 repetições, com 5 repetições. Quando você aumenta a faixa de repetições, você diminui o quê? A intensidade do terra. Diminui também a possibilidade de lesão. Então, essa tara de bater o PR do terra é só por conta mesmo de ego. Porque enquanto a resposta fisiológica para a gente, fazer com 5 ou com 1 dá quase no mesmo, em termos de melhora de potencial. No meu caso, você falou 2 vezes o peso. Como a minha mão ela é muito pequena, eu tenho dificuldade para segurar a barra, para fazer com peso até não tão alto. Se eu chegar a pegar uma barra com 50, 60 quilos, a minha mão já não segura. Então, não é 2 vezes meu peso, está longe disso, mas eu tenho essa dificuldade. Então, por isso, eu uso do strap. Mas, como você mesmo falou, a mão em posição de pronação é mais seguro com ou sem strap. Sim. Não, então, o uso do strap, ele é muito bem-vindo. Eu tenho o raiz, e tem aquele que é uma muequeira enorme com uma língua gigante também, que, sim, pô, sim. Eu tenho esses 2 na minha mochila. Eu também tenho só a muequeirazinha que pede o dedinho só, para poder aumentar a pressão de punho. O que vocês imaginarem na minha mochila tem, entendeu? Só que, em que horas eu vou usar esse strap? O raiz, por exemplo, esse que tem uma muequeira enorme, com um linguetão que é top de linha, que é só se segurar por cima, não fazem força nenhuma. Quando eu estou naquela semana ou 2 de treinamento de força, que eu caio para 5 repetições para baixo. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Eu, hoje em dia, não trabalho mais com repetição abaixo de 3 repetições. Por quê? Porque eu não quero esse benefício da força pura. Não, força pura. Entendeu? Não é o então, usar o strap por 1, 2 semanas, nesse momento, é top. Por exemplo, cinturão. Eu tenho cinturão na minha mochila. Que horas que eu uso cinturão? De vez em quando, raramente. Quando eu vou fazer algum exercício que eu sei que vai dar merda. Pra gente que tem, caso as meninas têm a mão pequena, é horrível segurar Sim, a barra. Até com carga não muito elevada. Não, para esse caso aí não tem jeito, entendo. E de maneira nenhuma, tá? O uso de strap é top de linha. Tem que usar, tem que ter. Todo mundo que treina, que é bodybuilder tem que ter um strap na mão, porque tem que ter transição, tem que fazer treino de força. Né? Quantas semanas? 1 semana, 2 semanas de força, é muito bem-vindo. Ondulatório, força com volume alto. Força e volume alto. Na força tem que ter um strap. Se não tiver um strap no treino de força, você vai fazer tanta força de preensão de mão que você vai usar tudo menos o dorsal ou a musculatura alvo para puxar aquilo, entendeu? E quando você está com strap, você consegue manter o foco interno no dorsal. Então,